ela protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu. Ô, gente amiga, gente boa, gente que assiste o programa Vida em Família. Aqui nós estamos, eu e aqui minha Lucinha e o Thales, né, anunciando a gente. E meu querido amigo, professor Júnior Menezes, lá na edição, fazendo as nossas edições dos programas espetacular, que ele capricha lá nas edições do nosso programa. Lúcia, nós dois temos assim o privilégio de ser marido e mulher. 35 anos de marido e mulher, 3 anos de namoro, e Deus nos colocou numa posição para nos ensinar muita coisa, e graças a Deus, e hoje mais um aprendizado nós vamos ter aqui. Zé, isso para nós, a gente tem muito que agradecer a Deus, porque são oportunidades que Ele nos está nos proporcionando, oportunidade de aprendizado, de conhecimento, e também de base, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida espiritual, familiar, né, vida matrimonial. Isso são coisas que levam para dentro de um contexto de convivência, ensinamento que vai pendurar para o resto das suas vidas. O resto de nossas vidas. Ô Thales, dá uma filmada nesse caboclo aqui, Thales. Estivemos com ele já 2 vezes, Frei Alessio, já estivemos com eles 2 vezes. Ano atrasado ele fez uma aula, mas junto com o Padre Pieretti e o diácono Crispim, falando sobre o Natal. Depois nós tivemos com ele para ele falar sobre as dúvidas que a pessoa tem numa missa. Foi um espetáculo. Tá no YouTube lá, Lucinha, e todo mundo, acesso bastante grande lá, né? O pessoal tudo acessando sobre as missas, né, minha filha? E até a gente deixa um recado, né, Zé, para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos telespectadores, que pode estar acessando o YouTube, que todos os programas que a gente gravou está lá, a pessoa pode estar acessando também para estar vivenciando e vendo toda essa maravilha que é de todo esclarecimento. É só digitar Vida em Família, Diocese de Rio Branco, pronto, aparece lá um monte de coisa lá e tá lá o Frei Alessio lá explicando sobre a Santa Missa. E nós vamos se preparar porque nós convidamos ele para ele falar sobre Maria. E a exemplo do programa passado, que a gente esteve com a missa, ele pediu que a gente fizesse uma enquete na cidade e nós fizemos uma enquete de 15 perguntas, né, minha filha? De 15 dúvidas que as pessoas têm sobre a vida de Nossa Senhora, né? A Mãe de Deus e Nossa Mãe, a vida de Maria. A vida de Maria. Aqui, Frei Alessio, ele que é prior da comunidade aqui, São Felipe, aqui onde nós estamos, professor da FADIS, da UFAC, né? Da faculdade. E também ele ajuda a paróquia São Peregrino lá com o Frei Antônio, né? O Frei Alessio é um mestre de Mariologia. Frei Alessio, mais uma vez nós estamos aqui com o senhor para o senhor dar uma explicação para a sociedade de Rio Branco sobre essas dúvidas que o povo tem. Obrigado por essa oportunidade. Esse mês é o mês de outubro e o mês de outubro, por excelência, é o mês do Rosário. A mãe, em 1917, em Portugal, ela pede que todos rezemos o Rosário. Então essa prática de família não deve perder. E conhecer sobre Maria é um dever de todos nós cristãos. Ser um servo da Mãe de Deus não é um privilégio de uma ordem religiosa, mas é, sem dúvida, o direito de todo e qualquer cristão. Conhecer bem a mãe para obedecer bem o pai. Essa pergunta que nós vamos fazer para o senhor não está no papel, porque foi o Thales aqui que diz, Martins, ele é professor de Mariologia. Para o pessoal entender em casa, que função é essa aí? A função de Maria, ela se dá junto com Cristo no plano salvífico do Pai. O objetivo do Pai ao criar o mundo é salvar o mundo. E a Maria é colaboradora dessa salvação. Por isso, ela aceita trazer para nós o Filho de Deus, o Salvador. Então a colaboração de Maria, ela é fundamental na vida do mundo e na vida das pessoas, de todos nós filhos de Deus, não só cristãos, mas de toda a humanidade. Muito bem, Lucinha. Frei Alessio, nós, eu e a Lúcia, e o Thales aqui, e o Júnior Menezes, nós 4, junto com o Francisco, nós se distribuímos na cidade e aprontamos as nossas perguntas, né? E realmente, Frei Alessio, como o povo tem dúvida, ainda por mais que o padre num sermão, na catequese, mas como o povo ainda tem dúvida sobre a igreja, sobre como um todo, né, Frei Alessio?
Porque a nossa religião, José, ela é uma religião culta. Não se é cristão se a gente não se estuda direito. Porque os tempos mudam, passam, e a essência de Deus é sempre a mesma. Então, se a gente não estudar, ela envelhece em nós e passa a não ser mais entendida. Então, Deus, ele é uma funcionalidade permanente em nós. Nós não vivemos sem Deus e precisa estudar. A nossa religião tem 2013 anos. Isso sem contar o tempo de judaísmo que antecedeu ao cristianismo e que continua até hoje. Todas as religiões, elas têm que estudar. Hoje nós temos uma matéria que já virou faculdade, a teologia. O estudo de Deus já é uma faculdade. Belezura, Dona Lúcia, olha aqui, 5 perguntinhas para nós. Vamos para a primeira pergunta que a Dona Lúcia vai fazer para você. Nossa, Frei Alessio. Frei Alessio, aqui uma dúvida de... Nós temos aqui 15 dúvidas, né, Zé, dos nossos telespectadores. Não deu para a gente atender a todos, mas a gente atendeu uma parte. Então, aqui na primeira questão aqui diz o seguinte: qual é o título oficial da mãe de Jesus? É uma pergunta que fizeram, né? É uma pergunta que os nossos telespectadores fizeram e os nossos fiéis. Maria, ela adquiriu muitos nomes. Então, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, enfim. O título oficial é sempre Maria. A gente volta lá sempre no fundamento, a palavra. Então, na palavra diz: o anjo de Deus foi enviado a uma moça de Nazaré, a uma virgem de Nazaré. Aí nós temos os dois termos. Dentro da cultura grega, seria moça, mulher preparada, mulher pronta. Dentro do termo latino, seria a virgem, que quer dizer a mesma coisa: mulher preparada, mulher pronta para ser o quê? Esposa, mãe e mulher. Então, biblicamente falando, o anjo analisa dizendo: há uma virgem chamada Maria. Então, o nome da mãe de Deus é sempre a Maria. Os títulos vieram depois. Muito bem. Olha aqui uma pergunta do meu amigo lá da paróquia de São Pedro, empresário. Ele diz: Zé Martins, eu não vou dizer o nome dele, mas ele fala assim: Zé Martins, pergunta para o Frei Alessio, quando Jesus morreu, com quem ficou Maria? Na hora que Jesus morreu, aí ali aquela confusão danada, e Maria sumiu. Com quem ela ficou? Para onde ela foi, Frei Alessio? Há duas tradições. A casa dela na Turquia, que, segundo a tradição, ela foi para lá. Não é possível que ela tenha feito uma viagem tão grande e se deslocado do seu ambiente. A outra tradição, ela fica que Maria permaneceu em Jerusalém. Já o capítulo 19 de João diz assim: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E daquele momento ele a levou para a sua casa. Esse termo não quer dizer que João tenha levado ela para Éfeso, porque João foi para Éfeso. Então não quer dizer que tenha levado para casa, mas sim no coração. Então o lugar de Maria para nós cristãos é sempre o coração de todo filho. O lugar da mãe é o coração. A gente ama a mãe e leva junto. Agora Maria, certamente ela ficou com os discípulos nas cercanias de Nazaré até a morte. Possivelmente, é o termo mais correto. Dona Lúcia. Maria só teve Jesus ou teve mais filhos? É mais uma pergunta isso aqui foi até dentro da igreja, né, Zé? Muitas pessoas às vezes ainda têm essa dúvida, porque escutam muitas coisas, né? Mas querem tirar essa dúvida. Se nós levarmos no termo assim, amoroso, Maria é mãe de todos nós, então, muitos filhos. Se olharmos no termo natural, segundo o que se consta biblicamente, Maria teve Jesus só. E aí depois, ela sempre foi mãe dos discípulos, porque o sim dela gerou o Filho de Deus, Jesus. O sim dela ao Filho gerou mãe do discípulo. E o sim dela ao Espírito gerou mãe de toda a igreja. Mas na maternidade só se consta Jesus. Aí vem todas essas dúvidas, mas que até hoje nunca foram respondidas. E não é para denegrir a imagem da mãe, como virgem e mãe. Não é isso. Deus pediu um filho, ela deu. Ela poderia ter sido livre de ter gerado outros filhos com José. Mas, segundo a tradição, ela não teve nenhum mais, somente Jesus. E todos nós como filhos, que depois ela adotou. Beleza! Mais uma pergunta, e a quarta perguntinha aqui.
Olha, pergunta bem simples. Muitos de vocês que estão nos assistindo aí sabem, mas muita gente não sabe. Frei Alessio, acaba perguntou. Pergunta para o Frei. Quais os nomes dos pais de Maria? Aí nós seguimos uma tradição do proto-evangelho de Tiago. Então, são evangelhos escritos 100 anos depois, eles têm verdades, muita, e que não foram catalogados como foi catalogado o evangelho de Marcos, Lucas e João. E Mateus. Então ficaram fora. Mas a gente dá credibilidade, porque são tradições bem aprofundadas. Então no evangelho de Tiago, ali diz, os pais de Maria eram Joaquim e Ana. Esses eram os pais de Maria. Os pais de Maria, Joaquim e Ana. Belezura, menino! Vamos, minha neguinha, mais uma pergunta aqui para o Frei Alessio, de outra pessoa bacana que perguntou. Isso aqui foi de uma pessoa bem interessante, Frei. Quando Jesus morreu, onde estava José? Ele disse que fez essa pergunta porque mas não encontrou onde é que José estava na hora que Jesus morreu. Naquela hora da confusão, crucifica Jesus, Maria pelo meio chorando. E José, onde é que andava? Essa é a pergunta dele. É bem claro assim, a palavra de Deus ela não veio responder nem fazer biografia de ninguém. A palavra de Deus ela responde aquilo que é o reino. Então a palavra de Deus é o livro do reino. Agora vejamos. A Maria, no momento da morte de Jesus, ela já era viúva. José já tinha morrido. Já tinha morrido. A gente não tem a certeza da data de morte nem de Maria nem de José, mas ela já era sozinha. Então por isso que Maria acompanha o filho em tudo. Ela também, numa vez que fez a missão dela de esposa e mãe, ela agora acompanha os discípulos, acompanha Jesus na missão de Jesus. Então Maria é uma mulher muito ativa. E quando ela vai ao pé da cruz, ela não vai lá como uma mulher chorona, lamentar, pedir que não mate o filho. Ela vai ajudar o filho a cumprir o sim que ele deu ao pai. Então Maria é persistente do começo ao fim. De Belém ao Calvário, ali Maria está inserida no contexto salvífico de Cristo. E, portanto, ela já é uma mulher que se ocupa com as coisas do reino. Ela não tem mais o marido junto, o José. Ele já havia morrido. Frei Alessio, agora José morreu muito tempo atrás, antes de Jesus morrer, assim mais ou menos, se a gente botar hoje na nossa prática, com 10 anos atrás, uns 20 anos, como é que, na sua mariologia, o que é que o senhor pensa? Segundo o Evangelho, Jesus começa a vida pública depois dos 30. E certamente José morreu nesse período, nessa década, dos 20 aos 30, da idade de Jesus. Quer dizer, ele cuidou de Jesus, da educação de Jesus, dos víveres de Jesus, da economia. Aí depois ele se retira de cena, né? Ele volta a Deus. E aí Maria e José continuam na caminhada. Jesus já era adulto, sim. E, portanto, fica essa tradição quase como uma lacuna, mas que, de certa forma, montando bem as coisas, se encaixam direitinho. Então, a resposta é esta. Na vida de Jesus, a vida pública começa aos 30. Por esse tempo ali, depois dos 25, é que José, então, tenha morrido. Ok, gente. Muito bacana as perguntas aqui, as perguntas feita pelo povo e a resposta pelo Frei Alessio. E a gente vai para os nossos comerciais e voltamos já com o segundo bloco com mais 5 perguntas. Como é bom